gente ama muito. Lembra quando eu conto aquela história que eu e Nara, antes de namorar, nós fomos designados para um campo, a gente se inscreveu num projeto evangelístico, né, chamado Mega Trans, Mega Operação Jesus Transforma, e nós fomos designados para o campus de Maraú, naquela época. Lembra dessa história? E lá, 15 dias lá convivendo, quando eu voltei, eu falei, rapaz, vou casar com aquela moça ali. Os irmãos lembram dessa história, né? Então, quem era o dirigente da congregação ali em Maraú naquela época era o pastor Luciano. E ele ali, naqueles 15 dias, pastoreando meu coração, ele foi um dos principais motivadores. Um dos principais motivadores. Vai, rapaz. E graças a Deus, deu certo, irmãos. Ele completou os 10 anos de casado esse ano e é uma bênção. Obrigado. É uma bênção tê-los em nossa vida. É uma família que a gente ama. Vamos orar pelo pastor Luciano. Paizinho querido, Deus bondoso. Obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo, porque hoje é o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Nós celebramos o fato de que Jesus ressuscitou e por isso viva é a nossa esperança, ó Pai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pelo Evangelho. E nesse momento queremos, ó Pai, silenciar a nossa voz, ó Deus, para ouvir a voz do Senhor. Fala conosco nessa manhã, Pai. Usa o Teu servo, pastor Luciano, para o louvor da Tua glória. E que a pregação da Tua palavra, ó Deus, a Tua palavra aqui compartilhada, ela encontre terra fértil em nossos corações para crescer e produzir uma árvore frutífera que produza frutos para a eternidade. Nós te pedimos isso para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero motivar todos que estão fora do templo a retornarem, por favor, estejam aqui e vamos ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue guardando os nossos corações, amém? É um prazer estar aqui com os irmãos. E eu vi Joabe, acho que Joabe se escondeu de tanto bullying que eu faço com ele. Ele já está lá. São os amigos queridos que nós temos aqui nesta igreja. E quero dizer para o pastor Abraão, viu? Nossas esposas estão em busca de áudios aí que vão lhe custar alguma coisa no seu bolso, viu? Tenha certeza disso. Mas nós louvamos a Deus por isso. Eu dizia ao pastor Abraão, deu certo, 10 anos de casados, 2 filhos lindos e uma família constituída para a glória de Deus, o que é o mais importante, né? Louvamos a Deus por isso. Sem mais delongas, por favor, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículos de 43 a 45. Joabe está ali no fundo. Eu sempre brinco com Joabe, gente, mas quando eu sempre digo para as pessoas que eu brinco com quem eu gosto, com quem eu admiro muito. Eu admiro o Joabe pelo envolvimento dele político, admiro porque ele toca, canta. Só que eu falei para ele, viu, eu liberei uma profecia do meu coração, não foi da vontade de Deus, viu, deixar isso claro. Falei assim, você só vai ser eleito quando você casar. Então todas as vezes que eu encontro, eu falo isso para ele. Um rapaz bonito como ele, moça. Sempre falo para as moças, eu sei que ele fica fazendo charme, não é? Mas essa profecia é minha, não é de Deus não, viu? Para você não confundir as coisas. Lucas 6, de 43 a 45, o tema da nossa mensagem é que tipo de árvore você é. Ainda dando ênfase à mensagem, ao tema, não é servindo e frutificando. Lucas 6, de 43 a 45. Quem achou, diga cheio. Quem não achou, diga misericórdia. Vou ler ali na versão dos irmãos, está sendo projetado. Graças a Deus ainda consigo enxergar lá. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, tampouco uma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no seu coração, mas o homem mau da sua maldade tira coisas más, pois a boca fala do que está cheio o coração. Que o Senhor aplique a porção santa e bendita da sua palavra em nossos corações. Amém? Que tipo de árvore você é? É maravilhoso pensarmos na pedagogia de Jesus, que Jesus fala a uma comunidade extremamente agrícola. E Jesus não tocou em nenhum assunto que seus ouvintes desconhecessem. Pode até ser do nosso desconhecimento 2000 anos depois, mas Jesus utiliza metáforas, imagens muito conhecidas dos seus patrícios, porque todos sabiam o que era uma figueira, todos sabiam o que era um espinheiro,
todos à sua volta conheciam o que era uma erva daninha. E Jesus deixa claro que há dois tipos de árvores: árvores boas e árvores más. Que tipo de árvore você é? Perceba que a todo momento Jesus está utilizando essa metáfora para deixar claro que não existe muro, não existe meio termo no reino de Deus. Ou você é uma árvore boa, ou você é uma árvore má. Ou você é uma árvore que tem frutos, ou você é uma figueira infrutífera, não há meio termo. Quando eu era adolescente na igreja, sempre que vinha alguém falar sobre mundanismo, dizia: não seja um crente Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Não há espaço na perspectiva de Jesus para esse indivíduo que quer andar entre os dois mundos. Pelo contrário, ou você é uma árvore boa, ou você é uma árvore má. Que tipo de árvore você é no reino de Deus? Eu li recentemente uma fábula de Esopo, a fábula do escorpião e do sapo, que estavam à beira do rio tentando atravessar, só que o escorpião não sabia nadar. Pediu ao sapo então que o atravessasse: amigo sapo, me ajude a atravessar o rio. O sapo disse: não, você vai me ferroar. Ele disse: não, rapaz, eu estou precisando da sua ajuda, não farei isso de maneira nenhuma. O sapo olhou para ele: você promete? Ele disse: prometo, fique tranquilo, não vou ferroar você. O sapo então disse: pula aqui nas minhas costas. O escorpião pulou nas costas do sapo, atravessou o rio. Quando chegou na parte seca, o escorpião ferroou o sapo, envenenou, e o sapo, morrendo, disse para ele: você não prometeu, você deu sua palavra. Ele disse: desculpe, amigo sapo, é a minha natureza, eu não tenho como negar. Não há como a árvore má dar fruto bom, porque mais cedo ou mais tarde aquilo que está oculto será revelado. Que tipo de árvore você tem sido no reino de Deus? Uma árvore boa produzirá bons frutos. E é isso que Jesus está exigindo de nós, que sejamos árvores boas, que produzam frutos para a glória de Deus, porque frutificar no reino de Deus não é uma opção, pelo contrário, é uma característica, um distintivo daquele que serve a Jesus. Me acompanhe na leitura de Efésios 5, versículo de 8 a 10. O apóstolo Paulo nos desafia a ter uma vida frutífera nas mãos de Deus, que revele o fruto do Espírito Santo, o fruto da justiça, da ética, do reino do Senhor, o fruto de almas ganhas para Ele. Efésios 5, versículo de 8 a 10. Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da... Faz favor, querido. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Versículo 10. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Bondade, justiça e verdade. Nós precisamos manifestar esse fruto porque somos filhos da luz. Andamos na luz de Jesus. Por isso, quem anda na luz, irmãos, João chega a dizer: se dissermos que estamos na luz, temos que ter comunhão uns com os outros, irmãos. Nós precisamos manifestar no dia a dia a árvore que nós somos, que alimenta, que agrega, que aconchega aqueles que estão necessitados de fome, com fome. Alguém já disse que o evangelho é um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. O problema é que muitas vezes esse mendigo é falso, esse mendigo engana, esse mendigo é uma árvore má. Que tipo de árvore você é? Perceba que o fruto é aquilo que vai dizer que tipo de árvore você é. Não é o que você diz, não é como você se veste, não é como você aparenta às pessoas, mas é o que você fala e o que você faz. Atente-se mais para o que a pessoa faz do que para o que a pessoa fala, porque isso revelará muito mais do que ela é. Eu acho que é Freud que diz que se Paulo me fala de Pedro, eu aprendo mais sobre Paulo do que sobre Pedro. Perceba que a Bíblia é categórica nessa mensagem. Eu e você somos convidados a ser uma árvore boa, porque o homem bom vai tirar do bom tesouro do seu coração coisas boas.
Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, mansidão, temperança, domínio próprio, fidelidade, benignidade. Nós precisamos ser conhecidos porque somos pacificadores, porque somos pessoas cheias de misericórdia para com os que sofrem, porque Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão o quê? Não podemos apedrejar como os aí de fora apedrejam, até na nossa família, irmãos. Quantos pais sem misericórdia nenhuma para com o erro dos filhos, cruéis, incompreensivos. Quantos filhos sem misericórdia para com o erro dos seus pais, ingratos. Os frutos que fomos manifestar estão à luz da vida de Jesus. Ele disse, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os puros de coração, é a ética do reino de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, nós precisamos manifestar esta misericórdia nas nossas vidas. Que tipo de árvore você é no meio desta geração? Eu li recentemente a história, pastor Abraão é advogado, sobre a origem dos direitos das crianças e dos adolescentes no Ocidente. Uma criança chamada Mary Ellen Wilson foi adotada por uma família e ela sofria espancamentos diários por essa família. Na rua que ela morava uma missionária metodista. E os gritos e o sofrimento dessa criança abalavam os vizinhos. Mas na época nos Estados Unidos não existiam leis de proteção à criança e ao adolescente. Uma missionária comovida pelo sofrimento daquela criança de 10 anos foi à justiça. Mas a justiça disse que não havia nenhuma transgressão de lei, porque não havia lei que garantisse a proteção da criança e dos adolescentes. Mas ela inteligentemente disse, é verdade, mas existiam leis que garantiam a proteção contra a crueldade, contra os animais. E o argumento trazido pelo advogado foi que uma criança também é um animal e por isso não pode ser exposta a nenhum tipo de crueldade, de tratamento cruel. O caso foi parar na Suprema Corte dos Estados Unidos e a Suprema Corte decidiu que aquela criança também era uma sujeita de direitos. E Mary Ellen Wilson foi a protagonista da mudança das leis no Ocidente. Pela primeira vez, as crianças no Ocidente deste mundo teve direito à proteção e ao cuidado. A justiça destituiu o poder pátrio dos seus pais adotivos, mas havia um problema. Aquela criança ia parar num abrigo. Quem poderia cuidar dela? Já que ela havia um histórico de sofrimento e de abandono. No meio do julgamento, a missionária pediu a palavra e disse, excelência, se o senhor permitir, eu adoto ela como minha filha. E ela viveu até mais de 90 anos, completamente esquecida de toda a dor, de todo o sofrimento que tinha experimentado, porque alguém frutificou na vida dela. Foi uma árvore boa, mudou o destino do nosso mundo. Hoje nós temos o ECA, e a maioria dos países tem leis de proteção à criança e ao adolescente, porque uma irmã se comoveu com a dor daquela criança. Irmãos. Que tipo de árvore você é? Há muitas ervas daninhas por aí. São parasitas, matam a árvore. Há muitas pragas, afeto, a cansanção. Conhece cansanção? Ortiga, né? Meu avô dizia assim, urtiga, como se fosse com não é? Provoca uma alergia danada quando toca na nossa pele. Serve para quê aquilo? Para nada, só atrapalha, só sufoca, só asfixia a plantação. Eu e você precisamos entender, estamos produzindo vida ou morte onde estamos plantados. Árvore boa produz bom fruto, árvore má vai produzir contenda, conflito, dissensão, desarmonia. É assim no trabalho, é assim na igreja, é assim na família. Eu e você somos chamados para sermos árvores boas. Se o pau está quebrando no trabalho, você precisa ser um pacificador. Se está havendo conflito entre seus irmãos, na sua família, você tem que ser um pacificador. E muitos de nós não chegam com água não, chega com gasolina. Quer que o circo pegue fogo.
E isso é árvore má, dá mau fruto. E você não tem como ocultar isso. Recentemente viralizou o vídeo do pastor vestido de calcinha e de peruca, se dizendo um investigador. Ele que pregava mensagens tenebrosas de juízo sobre as pessoas, mas tinha uma tara em se vestir de mulher. Árvore má dá mau fruto. Ele não tem como ocultar. Está dentro dele, em algum momento vai sair. Você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Não existe isso. Judas Iscariote era uma árvore má. No momento certo, ele manifestou o seu péssimo fruto. Ananias e Safira, árvores más. Emineu e Alexandre, árvores más. Demas, Paulo disse, Demas, amou o presente século, árvore má. Que tipo de árvore você tem sido na sua família, querido? Que tipo de árvore você tem sido na sua rua, com a sua comunidade? Que tipo de árvore essa igreja tem sido para essa comunidade ao seu redor? Uma árvore boa, uma árvore que abençoa. Eu sempre digo lá na igreja, o nosso desafio é responder a seguinte pergunta: se essa igreja fosse retirada daqui, nossos vizinhos aplaudiriam ou sentiriam falta? Esse é o nosso desafio. Responder essa questão todos os dias, porque somos árvores boas, eles precisam sentir falta da gente. Segunda lição que aprendemos nesse texto é que nós seremos conhecidos, irmãos, pelo seu fruto. A árvore é conhecida pelo fruto que ela gera. Lá em casa tinha um pé que eu não sabia se era de limão ou de laranja, eu apostava todas as minhas fichas que era de limão. Uma irmã da igreja antiga disse, não, é de tangerina. Nunca pôs uma tangerina na vida, minha esposa até já cortou, porque não põe um fruto. Como é que nós vamos conhecer que tipo de árvore era? Tangerina, limão e laranja, olhando para as folhas, como é que você identifica? O que vai caracterizar a árvore é o fruto. Pelo fruto se conhece a árvore e pelo fruto nós seremos conhecidos. Jesus disse que se nós amássemos uns aos outros, o mundo nos reconheceria, irmãos, como discípulos deles. Por isso eu e você precisamos nos preocupar com o fruto que as pessoas estão observando. Lá em Palmira, há uma situação social muito difícil. Palmira é um distrito que fica a 18 quilômetros de Itaju, um distrito muito bonito, fica num vale. A água de Palmira desce por gravidade, são uma das melhores águas da região, é um local de um povo acolhedor maravilhoso. Mas Palmira sofre com o êxodo rural. Nós temos irmãs lá que tiveram 10 filhos, nenhum mora em Palmira. Muitas vezes ela aos 70, 75 anos, mora sozinha numa casa. E sabe quem cuida? As irmãs da MCM. São as irmãs que vão lá, levá-la ao posto de saúde, para que ela possa receber os remédios. São as irmãs que se revezam no auxílio da higienização da casa dela. São para as irmãs que os filhos ligam, para saber como está a mamãe e sua saúde. Nós seremos conhecidos pelo fruto, irmãos. Lá na igreja, nós batizei ele no início desse ano, o irmão Renato. O irmão Renato sofria com a bebida, era um dependente químico, bebia de forma absurda, mesmo aos 37 anos. Mas um dia, os irmãos sempre convidavam ele para a igreja, ele disse, eu vou lá ver. Foi a primeira vez, gostou, estava tomando umas duas, na segunda ele já estava completamente sóbrio, passou aí, o Espírito Santo fez a obra no coração, o irmão Renato entregou sua vida a Jesus e batizei ele no início do ano. Tem um rapaz lá que era companheiro de copo dele. Estava sozinho em casa, a mulher foi embora com os filhos, a casa uma destruição, uma sujeira, uma loucura. Semanalmente o irmão Renato está indo à casa dele, vendo se ele está comendo, se ele está bebendo. O irmão Renato está preocupado, já levou ele ao médico, está preocupado, limpa a casa dele, porque nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Na associação de Quaraci ele levou essa pessoa, tem ido para a igreja constantemente com ele. Porque nós precisamos frutificar para a glória de Deus. Irmãos, o mundo está cheio de discurso. A cada 2 anos os políticos aparecem aí tendo solução para tudo. Na campanha todo mundo tem solução para tudo. É por isso que eu não tenho nenhum político de estimação. Todo mundo vai resolver todos os problemas.
Aí quando é eleito, ai, está difícil, é complicado. Minha vontade é de responder assim, então renuncie, entregue o cargo, se está tão difícil. Outro dia, num debate desse, falando sobre a violência na Bahia, alguém me disse, mas a culpa não é do governador. Eu falei, você tem toda a razão, mas a solução tem que ser dele. Foi ele que disse que ia ser governador. Ou é minha mãe que tem que resolver? Ela recebe salário para isso? Dito, fechando esse pequeno parêntese, eu e você precisamos entender, querido, que nós somos o agente do reino do céu. Jesus contou em Mateus 13 a parábola do joio e do trigo. O Senhor plantou o trigo, à noite o inimigo veio e semeou o joio. Quem já teve a oportunidade de olhar para um campo de trigo, mesmo uma imagem na internet, vai ver que o joio é muito parecido com o trigo. Mesmo para alguém que é agricultor, é muito difícil você distinguir de longe o que é o joio, o que é o trigo. O que vai diferenciar o joio do trigo, sabe o que é? O fruto. Com o fruto do trigo se produz o pão, o alimento, aquilo que traz vida. Com o fruto do joio, nada é produzido. Ele não tem semente. Inclusive, se você comer, pode ser intoxicado pelo fruto do joio. O que diferencia o joio do trigo, irmãos, é o fruto. E isso foi plantado no mundo, viu? Eu sei que tem joio na igreja, mas às vezes a gente aplica erroneamente essa mensagem somente para a igreja. Mas eu e você precisamos entender isso. O que vai diferenciar o joio do trigo? O fruto, porque é pelo fruto que se conhece. Tiago 3, versículo 11 a 12, leia comigo, por favor. Epístola de Tiago 3, versículos de 11 a 12. Tiago nos fala que nós não podemos esperar, irmãos, de um espinheiro, repetindo esse argumento de Jesus, ou de uma fonte doce água amarga, está lá. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Não se espera de uma mangueira que ela produza melancia. Porque Deus determinou que cada fruto fosse produzido pela sua própria árvore. Não se espera que um espinheiro dê fruto. Porque um espinheiro vai produzir dor e sofrimento. Se as pessoas nos acusassem de sermos cristãos, quais seriam as provas utilizadas para nos condenar, irmãos? Eu e você precisamos lembrar disso. As pessoas estão olhando para nós. E muitas vezes quando erramos, né, alguém sempre diz, mas não é crente. E tem sempre crente que reclama, diz, as pessoas são muito exigentes. Mas se lembre, eles esperam que nós sejamos diferentes. Porque o nosso padrão é o de Jesus. Nossa régua é alta. Por isso que eles esperam que frutifiquemos, porque somos seguidores de Jesus. O nosso fruto, o nosso objetivo é seguir nos passos dele todos os dias. Por isso que nós precisamos ser conhecidos, irmãos, pelos frutos que estamos frutificando para a glória do Senhor. O país mais protestante, percentualmente, é a Coreia. Na Coreia, há a maior igreja do mundo, Poyang-shu, a maior Assembleia de Deus do mundo, a maior igreja batista do mundo, a maior igreja presbiteriana do mundo está na Coreia. Eles possuem 9.000 missionários, com a população desse tamanho. Nós não temos 9.000 missionários no Brasil. E o fenômeno é que até a década de 60, a Coreia era uma ilha de pescadores, pobre e pequena. Quando terminou a guerra civil, que não terminou, né? Até hoje, você tem um pacto de paz muito mal arrumado entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Sul, inicialmente, apoiada pelos Estados Unidos, proibiu a presença dos missionários. Era proibida a presença, mas após uma guerra civil não tinha médico, não tinha advogado, não tinha enfermeiro, não tinha dentista, era uma loucura. O país estava arrasado, o que é que eles podiam fazer? Inicialmente eles permitiram que os missionários entrassem, principalmente esses da área da saúde, mas eles não podiam pregar. Era proibido ao missionário pregar a sua fé, eles tinham que ir lá cuidar dos doentes, tratar das feridas, mas não podiam pregar. E assim, muitos missionários dos Estados Unidos migraram para a Coreia, não podia falar, silêncio total. Passado o tempo,
eles permitiram que os missionários fossem para lá, falando e pregando também, instituindo missões. Rapidamente, o evangelho cresceu na Coreia de forma absurda. Quando perguntado por alguns missionários o motivo do crescimento do evangelho na Coreia, os coreanos sempre respondiam: é que aqui nós primeiro vimos o evangelho para depois ouvir. Há uma frase de Agostinho que diz: pregue o evangelho em todo lugar, e quando for necessário, use a palavra, porque nós seremos conhecidos pelos frutos. Quando a igreja chega em Roma, irmãos, o Império Romano era um império segregado, de preconceito, de separação, onde as irmãs liam que em Cristo não há macho nem fêmea, não é bárbaro ou romano, não é escravo nem livre, nada disso, porque essas eram as classificações da sociedade romana. Você era livre ou era escravo, você era cidadão ou não cidadão, você era homem ou mulher, e a mulher era relegada à segunda categoria. Esta era a situação. Não haviam hospitais em Roma. Se você adoecesse, sua família jogaria você na rua para morrer. As crianças, principalmente as mulheres que nasciam de relações indesejáveis, eram lançadas na rua dos rejeitados. Lá eram muitas vezes cooptadas por senhores de escravos, mercadores de escravos, que alimentavam essa criança até ela crescer, com o objetivo de vendê-las quando elas cresciam. Mas o evangelho chega em Roma, e se você fosse um prisioneiro em Roma, e ninguém levasse comida para você, você ia morrer de fome na cadeia, porque o Império Romano não alimentava nenhum prisioneiro. Esta era a situação. Os primeiros crentes, em sua maioria pobres e escravos, começaram a mudar isso, a cuidar dos doentes na rua, a acolher as crianças abandonadas, a levar comida para os presos. Por isso que a Bíblia diz: lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles. Levar comida para alimentá-los, tratando a todos iguais. Na igreja, a única distinção que existia é que os idosos tinham a preferência para sentar nos bancos, porque o senhor do escravo lá fora era forçado pelo valor, pelo poder do evangelho, ao sentar ao lado do seu escravo. E nós vemos isso quando Paulo escreve sua carta a Filemon. Onésimo era o seu escravo, tinha fugido. Pela lei romana, Onésimo poderia ser morto pelo seu senhor Filemon. Mas Paulo diz: não receba mais como escravo, mas como um irmão. Frutificando, irmãos. E é assim que o evangelho foi moldando, foi transformando, foi impactando a nossa sociedade pelo fruto, mais pelo que faz do que pelos discursos. Eu e você precisamos entender que precisamos estar onde as pessoas estão, abandonando os estereótipos e os preconceitos que muitas vezes estão envolvidos em nosso coração. Morando em Itaju, Itaju sofreu um problema sério, esse problema do Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro deixa as coisas crescerem, e na hora de cortar é sempre com muita dor e com muito sofrimento. Entre Itaju e Pau-Brasil sempre existiu uma área indígena enorme, sempre existiram indígenas ali presentes. Só que o Estado foi dando fazendas para famílias importantes, foi distribuindo tanto título de terra, e os indígenas foram cada vez mais ficando num local pequeno. Os irmãos se lembram do conflito e quanto sangue foi derramado em Pau-Brasil. Em Itaju, quando a retomada aconteceu, todo o bairro que fica, o Parque dos Rios, que fica depois da ponte, é hoje demarcação de área indígena, portanto território federal. Houve conflitos, houve confusão, houve separações, de sorte que quem está do lado de cá, onde eu moro, da ponte, olha para os indígenas com preconceito, com ódio, com ressentimento. Alguém me disse: pastor, quando eu cheguei lá, cuidado com esse povo que mora do lado de lá, esse povo não presta. Eu falo: acho estranho, porque eu vou sempre ao Rio, me encontro com eles, converso, nunca me fizeram mal. Nós muitas vezes estamos, irmãos, esquecendo de frutificar nessas áreas de maior violência. Minha esposa trabalha no CREAS. Quanto abandono infantil, quanto idoso jogado às traças, quanto sofrimento, quanta fome. Em Itaju eu ainda encontro casas de barro, de taipa. Você acha que aquelas pessoas estão preocupadas com o discurso da igreja?
Elas estão com fome, estão precisando de roupa, de comida, de alimento, de uma sopa quente para aquecer seu coração, de um cobertor para enfrentar o frio. Pelos frutos nós seremos conhecidos, irmãos. Eu outro dia li uma pesquisa antiga. Na década de 80, uma das 3 instituições mais respeitadas pela população brasileira era a igreja. Hoje a igreja não está entre as 5. Mas sabe por quê? Nós fizemos da igreja comitê político, fizemos do púlpito palanque político. Jesus nunca quis que sua igreja fosse conhecida por ideologia política nenhuma, seja amarela, seja vermelha, seja azul. Isso tem matado nossas igrejas. Nosso fruto, irmãos, precisa ser cuidar dos necessitados, amar o inimigo, abençoar aqueles que vos amaldiçoam e orar pelos que vos perseguem. Quando eu vejo gente xingando governador, presidente, e depois querer a Bíblia, isso é demagogia, isso é hipocrisia. Na nossa convenção batista em Salvador, o governador foi Jerônimo. Mas sabe por que ele foi? Porque quem o convidou não anda xingando, não anda esculhambando. Pode até criticar, que é um direito nosso criticar os governantes, mas a crítica precisa ser a gestão e não a sua pessoa. Convidado ele foi, não fez uso do microfone, sentou lá, esteve no culto todo sentadinho. Porque o meu dever e o seu é frutificar. E se amanhã, seja presidente, ex-presidente, quem for chegar aqui, nós precisamos receber e orar por ele, porque ele também é um carente da graça de Deus. As bandeiras políticas, irmãos, têm cegado a muitos. Alguns têm cometido idolatria política. E a igreja evangélica no Brasil não pode ser conhecida, irmãos, como dominada por partido político nenhum. A nossa bandeira é de Cristo e é do seu evangelho. E é essa que nós vamos levantar. E é esse Jesus que nos ensina a amar a todos. Todos, irmãos. Recentemente eu assisti um vídeo, né? Eu acho que era o maníaco assassino de Greenwich, alguma coisa assim. Ele tinha matado mais de 20 mulheres nos Estados Unidos. Né? Isso está no YouTube. Eu até mostrei para os irmãos. E no julgamento, no direito americano, é muito comum que a família da vítima tenha direito de fala antes da sentença do indivíduo. Né? Então, via de regra, a família lê alguma coisa, isso é muito comum. E lá as famílias vinham dizendo, eu quero que você sofra, eu quero que você arda no fogo do inferno, eu quero que você seja destruído. Todo tipo de maldição era dito para ele, e ele estava, psicopata como ele é, olhando para o tempo como se nada estivesse existindo. Mas aí entra um senhor de barba grande, suspensório, e disse, você está me forçando a fazer algo muito difícil, porque eu sou um discípulo de Jesus, e Jesus exige que eu te perdoo. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus eu te perdoo. O maníaco chora na hora, gente. Chora porque o poder do evangelho, aquele Senhor, diante da sua perda, da sua dor, do seu sofrimento, frutificou para a glória de Deus. Esse vídeo está no YouTube, com milhões de visualizações, ele dando testemunho que o evangelho é mais poderoso do que tudo. Frutificando para a glória de Deus. Nós seremos conhecidos pelos nossos frutos, irmãos. Eu volto e meia, eu vejo cultos de igrejas aí que mais parece uma rave do que um culto, né? Pregadores que... Outro dia eu tinha um pregador pregando vestido de Batman. Achei sensacional, não é coisa assim para chamar a atenção dos adolescentes. Eu fui adolescente na igreja. E todo tipo de presepada é feita na igreja. Mas a igreja não é para ser conhecida pelo formato do templo. Não é para ser conhecida pela tecnologia que é utilizada. A igreja não é para ser conhecida, irmãos, pelos carros de luxo que os irmãos ostentam, nada disso. Nós precisamos ser conhecidos, irmãos, pelos frutos que o Senhor nos apresenta. Nós precisamos ser conhecidos pela vida de Jesus em nós. Paulo diz, Gálatas 2:20, salvo engano, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. É essa vida de Cristo que tem que habitar em mim e você. É esse o fruto. Uma antiga canção, a gente não canta mais essas coisas, dizia assim, que a beleza de Cristo se veja em mim,
Esse é o nosso maior desafio. Que as pessoas olhem para nós e vejam o fruto, a presença de Jesus, a luz de Jesus brilhar em mim e em você. Que nada nos separe, nem nos faça olhar para o outro como inimigo. Pelo contrário, a igreja tem que reconciliar, tem que pacificar. Recentemente, numa marcha para Jesus, né? Eu sempre digo lá na igreja que eu não sou muito empolgado com essas coisas. Eu acho que Jesus nos convidou para marchar mais para o próximo do que para esse tipo de evento, né? Marcha para Jesus. As pessoas estavam com a bandeira do Estado de Israel. Confunde-se o Israel bíblico com o moderno Estado de Israel. Confunde-se os judeus com o governo israelense. A gente precisa separar bem as coisas, né? Eu fico imaginando aquela igreja com a bandeira de Israel. Como é que ela vai pregar para um palestino? Como é que ela vai evangelizar um árabe? Se ela entra nesse tipo de disputa e assume lugar. Outro dia na igreja alguém perguntou, pastor, de que lado nós ficamos? Eu disse, dos que sofrem. Das vítimas do terrorismo do Hamas. Das vítimas também dos abusos que o Estado de Israel tem praticado. A igreja estará sempre do lado dos que sofrem. Das mulheres, das viúvas, dos órfãos, dos mortos na guerra, dos feridos. É desses que nós estaremos do lado. Sempre, sempre, sempre. Jesus nos ensina nesse texto e nos pergunta, que tipo de árvore você é? Seu fruto revela o que você é, não é? Perceba uma coisa interessante, irmãos. Como nós seremos conhecidos pelos frutos? Volta e meia nós utilizamos eufemismos para comportamentos inadequados para um cristão, comportamentos indecentes. Nós falamos para uma pessoa grosseira, mal educada, que ela tem temperamento forte, personalidade forte. Não é não, a personalidade é fraca, ela não tem domínio próprio. Nós usamos muitas vezes para o indivíduo que anda envolvido no pecado, o termo do crente carnal. Ele é carnal, mas é crente, porque ele vive na prostituição, no pecado, na imoralidade. Nós precisamos entender que a Bíblia nos chama e nos desafia, mesmo em circunstâncias difíceis, de pressão, de dor, a frutificar. Porque quando a azeitona é pressionada, ela nos entrega o azeite. Quando a uva é pisada, ela nos entrega o vinho. Quando o trigo é triturado, ele nos dá o pão. E esse é o nosso desafio. Ser conhecidos pelo fruto que alimenta, que abençoa, que é símbolo de vida espiritual, símbolo de felicidade, como é o vinho na Bíblia. Ai, fulano estava nervoso, por isso bateu na mulher. Ah, fulano está nervoso, foi por isso que ela pegou os pratos e jogou no chão. Foi por isso que os filhos foram espancados. Foi por isso que a contenda e que o conflito surgiu, porque ele é nervosinho. A Bíblia nos chama a ter domínio próprio. Outro dia eu encontrei um casal de jovens lá em Itaju, novinho. Eu casei, tinha 24 anos, né? E ele tinha 18. E no dia que nós fomos colocar os papéis para o nosso casamento, encontrei um casal, 6 meses de namoro. Aí ele disse, eu vou casar. Eu falei, eu também. Ele disse, eu vou casar para não pecar. Eu falei, por quê? Aí você sabe, né? A gente namora. Aí eu falei, sim, a Bíblia também nos ensina, querido, como fruto do Espírito, o domínio próprio. Você acha que depois de casado não haverá tentações, não é? 6 meses já querendo casar para não pecar. Depois de casado, há tentações também. Se você não consegue ter domínio próprio nessa fase, como é que você terá depois? Você acha que vai ter sempre essa vida sexual que você está imaginando? Ilusão sua. Não caia nessa, não. Ele ficou um pouco frustrado, porque ele já tinha saído da igreja dele, porque o pastor falou a mesma coisa. Aí ele migrou de igreja e veio falar para mim, achando que eu ia criticar o pastor dele. Ele disse, não, volte lá, porque seu pastor está certo, está lhe dando um bom conselho. Essa não é a saída. Muitas vezes, irmãos, quando pressionados, revelamos quem realmente somos. Lembra que eu falei ontem à noite? Deus permite que alguém pise no seu calo, que é na hora da ira que você revela muitas vezes aquilo que está oculto. Na hora que o indivíduo, você está dirigindo, o indivíduo bateu no seu fundo. Na hora que o motoqueiro passa e arranha, não é? Corta você pela direita, ele dá uma pancada, leva o seu retrovisor. É nessa hora. Quando o vizinho pega o lixo dele e coloca na sua porta. Quando faz um bereguedê, um som, até tarde da noite. E muitas vezes alguns são tão infantis que ficam pirraçando você, achando que vai lhe afetar. Quando o seu chefe ou o seu colega, por inveja no trabalho, passa a implicar com você e a lhe perseguir.
É nessa hora que somos desafiados a entregar o nosso melhor fruto. Terceira e última lição que Jesus nos ensina nesse texto. O Senhor Jesus diz assim: pelo fruto se conhece a árvore, e ele disse, estou em Lucas 6, correto? Lucas 6, versículo 19. Só um minutinho que a minha Bíblia virou aqui. Lucas 6, versículo 44. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Isso é importante demais, irmãos. Terceira lição e não menos importante. Se você quer servir e frutificar, lembre-se disso. Ninguém pode enganar todo mundo o tempo todo. A boca fala do que o coração está cheio. Volta e meia você vê gente no nosso meio com tanto palavrão, tanta imoralidade, tanta indecência, que a gente está precisando ensinar os crentes de hoje que crente não fala palavrão. Porque a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão alguma que sirva para edificação. E palavra torpe nos diz palavras indecentes, imorais, palavras que não edificam, fuxico, contenda, conflito, aqueles que promovem mexerico, dissensão. A boca fala do que o coração está cheio, você não tem como ocultar. Conta-se que uma vizinha, estava sempre olhando pela janela para outra que lavava roupa, e ela sempre reclamava com o marido. Que absurdo, essa mulher é laboar. Eu acho interessante essas expressões que a gente assimilou do francês, laboar, lavonter. A pessoa fala francês sem saber. E ela diz, fulano é laboar. É laboar, faz as coisas de qualquer jeito. Olha lá, as roupas estão sempre amareladas, sujas. Será que essa mulher não sabe o que é um alvejante? E ela toda semana ia para a janela e reclamava com o marido que a outra não sabia lavar as roupas. Final de semana seguinte, o marido estava em casa com folga, ela arrumou um serviço. Não sei se isso acontece com você, Lava essas janelas para mim. Ele foi, lavou as janelas. Na semana seguinte, ela disse, olha, a vizinha aprendeu a lavar as roupas estão limpinhas. Não eram as roupas que estavam sujas, era a janela dela. Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se eles forem maus, vede quão grande trevas haverá em seu corpo. A boca fala do que o coração está. Um coração cheio de misericórdia, de graça, cheio da palavra de Deus, cheio de bondade, cheio de amor, vai falar coisas boas, vai encorajar, vai incentivar os irmãos, vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Não tem gente assim? Volta e meia eu me encontro com irmãos que são entusiastas da fé, tem sempre uma palavra boa, uma palavra de edificação, uma palavra de consolo. Mas também me deparo com alguns que são poços de lamúria e de lamentação. A minha pergunta para alguns, tem uma que é viúva, que eu disse, meu Deus, se o marido dela tivesse vivo, ele teria se matado convivendo com essa mulher. Porque ela reclama de tudo o tempo todo. É brigando com todo mundo o tempo todo, tudo está ruim. Se ela acorda, está nublado, ela diz, já vai chover. Se está sol, ela diz, está fazendo muito sol, está calor. Se está frio, ela diz, está frio demais. Não está feliz nunca. Não tem uma palavra de ânimo para ninguém. Se você está com o seu netinho no colo, está alegre, a alegria do outro ofende. Ela está todo besta com o neto lá. E não deveria estar mesmo, que bobagem. Você está com o seu filhinho no colo, está choco, para cima e para baixo com o menino. E está errado. Reclama de tudo. O vizinho pinta a casa, ela diz, não gostei não. Se não é a casa, não é sua, por que você tem que gostar ou não? Eu fico perplexo. Recentemente um casal lá na igreja de viúvos. Os dois já passaram dos 60 anos, viúvos os dois, resolveram casar. Pois bem, nós fomos ao casamento, e ela se vestiu de noiva e tal, cantou no casamento. Então o casamento foi uma bênção. Os dois viúvos não deviam nada a ninguém, filhos criados, tudo dentro do acordo, Aí teve uma que virou para mim e disse assim, mas eu não gostei do vestido dela não. O vestido é dela, criatura, não é para você gostar. Quem tem que gostar é a noiva, correto? Mas existem pessoas, irmãos, porque sabe o que é isso? Inveja.
Isso é inveja. Isso é maldade no coração, é malícia. Vocês querem ver uma coisa? Eu fico perplexo quando alguém diz assim, olha, eu acho que foi fulano que roubou. Você acha? Não tem que achar, ou você tem certeza plena, ou você não diz. Porque uma situação que vai colocar em xeque a reputação do outro, não cabe achismos. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando você vê uma pessoa maliciosa, que vê maldade em tudo, sumiu alguma coisa, foi fulano. Eu sempre conto uma história engraçada, minha mãe era muito rígida com a gente. E um dia, e desorganizada, e até hoje. Ainda bem que ela não está aqui, que volta e meia ela vem, talvez à noite ela venha. Vai dizer para ela contar isso não, viu? E um dia sumiu o ferro de passar em casa. Ela disse, foram vocês? A irresponsabilidade de vocês é enorme, pois eu vou reunir, vocês vão dar conta desse ferro. Ou quebraram e jogaram fora, ou vocês perderam e emprestou para alguém sem eu saber, fez um escândalo, um escarcéu. Pouco tempo depois ela achou o ferro, ficou caladinha, não contou para ninguém. Não se precipite, criatura, até com seus filhos. Seja uma pessoa que abençoa, uma língua, como diz Tiago, que sai, uma fonte que sai água doce, não água amarga. Eu às vezes fico perplexo, os dedos das mãos, minha mãe disse, são irmãos, mas não são iguais. Eu e você precisamos entender, eu tenho 2 filhas, elas não são iguais. Pastor Abraão tem 2 filhos, ele vai entender que elas não são iguais. A um você grita, ele reage. A outro você grita, ele encolhe. O amor tem que ser o mesmo, o cuidado tem que ser o mesmo, mas a abordagem tem que ser diferente. E muitas vezes os pais estão matando os filhos dentro de casa, porque não tem uma palavra de ânimo, não tem uma palavra de encorajamento. Pelo contrário, é o tempo todo comparando. Fulano é lindo, fulano é valentão, fulano é espetacular. Essa aí, isso é uma besta. Todo mundo faz o que quer, ela não reclama. Não sabe fazer nada, o tempo todo depreciando, gente. Não tem uma palavra de ânimo, de encorajamento. Incapaz de dar um abraço, de dar um incentivo. Palavras que mal amaldiçoam e vão ficar marcadas para o resto da vida. Mas lembre-se, a boca fala do que o coração está, guarde isso. Às vezes você vai fazer um projeto, né? Tinha um irmão lá na igreja, deixa eu olhar o horário aqui, que Tito me censurou ontem, disse que eu preguei muito, então eu estou de olho no horário aqui, viu? Eu falei para ele, desculpa, filho, é o hábito, né? Eu vim da Califórnia, o pastor Glodoro pregava 1h20, via de regra na igreja eu prego 1 hora, mas eu prometo não demorar. E eu dizia, se vou lembrar aqui, só um minutinho. Sim, às vezes, irmãos, nesse cuidado com os filhos, nós não nos preocupamos em abençoar, em cuidar, em zelar, em acolher. Uma querida irmã nossa, minha esposa sabe, era uma menina adolescente na igreja tão abençoada, mas a mãe censurava. Você se veste como uma velha, para que essas roupas longas assim? Criticava o tempo todo. O resultado é que essa menina saiu da igreja, nunca mais voltou. Porque não foi uma mãe que abençoava, não foi uma mãe que aconselhava, não foi um pai que abraçava, que incentivava, que encorajava. Pelo contrário, só depreciava. Abra sua Bíblia, por favor, Isaías 50, versículo 4. Isaías 50, versículo 4. Pedir para os meninos projetarem aí, por favor. O Senhor, o soberano Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém alcançado. Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. O Senhor me deu uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém deu uma palavra de ânimo, de encorajamento a quem está abatido. Não uma palavra que coloca a pessoa mais para baixo, no chão. Pelo contrário, você e eu somos chamados para sermos uma bênção, para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Volta e meia eu vou fazer uma visita, viu? Tem irmãos que eu não levo comigo. Porque chega no doente, vixe rapaz, está ruim assim, é? Já chega trazendo, não criatura, sossega aí, vamos trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento. O irmão já está abatido, você vem, quer jogar a pá de cal, ele não morreu ainda não. Tenha palavras que abençoe. A boca, irmãos, mais cedo ou mais tarde, vai revelar o que está no oculto do nosso coração. Tenha certeza disso. Ninguém foge dessa regra. Eu posso enganar todos que estão aqui, mas minha esposa está presente ali.
Ela sabe quando eu estou bravo, quando eu estou zangado. Ela sabe o que eu posso dizer e o que eu não digo. Porque nessa hora, na hora da raiva, na hora da crise, é que a gente retira a máscara. Recentemente, alguns anos atrás, eu trabalhava de vigia na Mercedes, na Itadil, não é Itadil, agora era ali em frente à Rony. E eu trabalhei ali 3 anos e meio, trabalhava pela Intervig, né, de segurança ali. E ouvindo no rádio, eu ouvi a seguinte notícia. O irmão, assim como nós temos aqui, né, estacionou na porta do vizinho. E o vizinho de igreja sempre se queixava que os membros da igreja estacionavam na porta. Ele ficava zangado, já tinha pedido para o pastor, aquela situação toda. Pois bem, um belo dia, alguém desavisado estacionou na porta do vizinho. O vizinho já estava chateado e foi reclamar. Pois o irmão deu um soco tão grande no vizinho que ele caiu, bateu a cabeça no meio-fio. O SAMU teve que vir buscar. Isso foi parar na delegacia. A boca fala do que o coração está cheio, irmãos. Que tipo de árvore você é? Quando falamos sobre servir e frutificar, irmãos, o nosso serviço vai revelar muito daquilo que nós somos. Aqueles que querem servir à vista, querem sempre o aplauso das pessoas. E no dia que os aplausos não acontecem, ele não quer mais servir. Aqueles que querem, irmãos, muitas vezes ter aqui um momento de protagonismo, não querem servir no bastidor, quando ninguém vê, quando ninguém está próximo, quando ninguém está filmando. Porque o nosso serviço vai falar muito do fruto que temos, daquilo que temos frutificado. E o nosso fruto e o nosso ministério, irmãos, é para acontecer, na maioria das vezes, no anonimato. Jesus diz, tu, pois, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. E orarás ao teu pai em oculto, e teu pai que vem em oculto te recompensará. Quando deres esmolas, faça com a tua direita e que a tua esquerda. Virou mania no meio evangélico, entregar uma cesta básica e tirar uma foto da pessoa que está recebendo. Às vezes a pessoa constrangida, posso tirar uma foto sua, ela está recebendo a cesta básica, ela aceita, mas isso fere o evangelho. Igrejas, irmãos, que muitas vezes têm feito isso. Colegas nossos que vão visitar doentes, acamados, e tiram a foto do irmão doente acamado, porque ele quer os aplausos das pessoas, para dizerem para eles que eles têm servido, que é um pastor maravilhoso, espetacular. Nós não precisamos do aplauso dos homens, não, irmãos, porque os nossos frutos são para Deus. Por isso que a nossa boca tem que abençoar sempre. Que tipo de árvore você é? Eu e você precisamos meditar, porque o nosso serviço vai depender completamente disso, irmãos. No dia a dia, no sigilo, aquele irmão que muitas vezes vê o outro necessitado, tira um dinheirinho e dá para ele, sem que ninguém saiba. Separa umas roupas, muitas vezes sem que o irmão peça, vai lá e dá, e abençoa. Aquele irmão que sente a falta do outro, porque tem 2 domingos que não vem, e não vai chamar ele de turista não, pelo contrário, vai passar uma mensagem, meu querido, tenho sentido sua falta, vou passar aí na sua casa, para nós orarmos. Aquela irmã que vai saber que uma irmã está fraca na fé, ou que tem enfrentado lutas no casamento com os filhos, e vai fazer um propósito de oração com ela, separar um horáriozinho para que as duas possam estar orando juntas. Esse é o fruto que o Senhor requer de nós como igreja. E esse é o serviço que precisamos prestar sempre. Aquele irmão que sabe que um vizinho seu descrente está acamado ou doente, vai fazer uma visita, não vai fazer fuxico para saber do diagnóstico, nem prescrever medicamentos sem ser médico, como a gente vê muita loucura em nosso meio. Pelo contrário, vai na sua simplicidade, muitas vezes abrir o Salmo 23 e dizer para o doente, posso ler um salmo para você? Lhe digo que 99% das vezes a pessoa vai aceitar. Você vai ler o salmo e vai orar com ela, porque esse é o fruto que o Senhor espera de nós, irmãos. Eu me lembro, para terminar, que o pastor Hélio contava uma história para a gente, viu? Uma vez teve eleição na Teosópolis, né? Os irmãos se lembram que a Teosópolis não tem um pastor Hélio, é uma igreja assim, grande, né? De muita gente assim, destacada na nossa sociedade. E aí teve uma eleição para nova diretoria e os membros da igreja. Um certo irmão viajou e no dia da eleição não estava presente, não foi eleito a nada. Ele foi até o gabinete do pastor chateado. Isso é um absurdo. Eu não estava eleito, ninguém me deu um cargo. O que eu vou fazer agora? O pastor virou para ele pacientemente, disse, meu irmão, você não precisa de cargo para servir a ninguém. O reino de Deus está cheio de trabalho. É só o irmão querer. Agora, se o irmão quer protagonismo, talvez o irmão não tenha encontrado.
Ele saiu murcho, triste e foi embora. Ele não queria servir, ele queria a placa. Não sei se aqui tem Ministério dos Homens, né? Meu sogro conta que estava distribuindo os cargos no Ministério dos Homens e tinha um cargo lá, faltou o cargo para um irmão. E aí disseram, tem um aqui, preservador da boa doutrina. Ele disse, eu aceito. Não sei nem o que é, mas com um nome bonito desse eu quero. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos dê graça, para que da nossa boca, irmãos, saia frutos que glorifiquem a Deus, que revelem o caráter de Jesus em mim e em você, que sejamos árvores frutíferas, que alimentam, que dão sombra, que aconchegam os perdidos, possamos estar ligados à videira verdadeira. Jesus diz, toda vara que está em mim, essa dá muitos frutos. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé, vamos orar nesse momento. De graça ao Senhor, para que possamos frutificar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, Senhor, nessa manhã, nos dê, Senhor, da Tua graça para frutificarmos. Nós queremos ser árvores boas nas Tuas mãos. Queremos, Senhor, que do bom tesouro que o Senhor depositou no nosso coração, nós possamos tirar coisas boas. Que da nossa boca, Senhor, não saia nenhuma palavra que te desagrade, Senhor, nenhuma palavra torpe, pelo contrário, que o Senhor use a nossa língua para abençoar, para consolar, para pregar o Teu Evangelho, para encorajar os abatidos, para animar os desanimados, Pai. Use o Teu povo, use essas mulheres abençoadas, Pai, para que possam impactar esta comunidade com serviço, com amor, com misericórdia, com graça, com compaixão para com os necessitados, Deus. Nos dê um domingo abençoado, nos dê um almoço em família feliz, Pai. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos todas essas dádivas, no santo nome de Jesus, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Sentai-vos, queridos. Proveitosa é essa palavra e digna de toda aceitação. Amém? Amém. Pegue aquilo que Deus falou ao seu coração e medite nisso. Reflita nisso e produza frutos para a glória de Deus. Bem, meus queridos, nós vamos louvar ao Senhor.